Olá, alquimista, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa aula sobre toxicidade. Nesse universo dos óleos essenciais, a gente muito busca conhecer as suas qualidades, mas é muito mais comum do que provavelmente você imagina haverem casos de intoxicação por conta do mau uso dos óleos essenciais, do uso incorreto. Por isso, essa aula, para que a gente possa entender melhor que mecanismos levam a uma intoxicação, o que nós devemos observar, a que devemos estar atentos enquanto aromaterapeutas ou pessoas que farão usos dos óleos essenciais, para que nós possamos ter os melhores resultados e evitar essas situações em que aparecem alergias, intoxicações e esses casos que a gente tanto ouve aqui na Apotecários da Floresta, por exemplo, a gente sempre recebe e-mails, mensagens, né? A gente sempre lê também muitos comentários, muitas postagens a gente percebe surgindo sempre sobre pessoas que resolvem tomar um óleo essencial de limão todos os dias e de repente começa a ter uma reação na pele e não entende por quê, né? E muitas vezes a pessoa desinformada pode acreditar que é algum tipo de desintoxicação, que são sinais de desintoxicação, quando é o oposto. Ela está ficando intoxicada. E não é incomum a pessoa querer tratar uma intoxicação utilizando outro óleo essencial, porque acredita que essa possível irritação na pele não tenha nada a ver com um óleo essencial de limão, por exemplo. Então existem casos assim, em que a pessoa sem querer vai piorando, né? Vai tentando resolver sozinha o problema e acaba se encontrando ali numa verdadeira bola de neve de situações constrangedoras, prejudiciais que podem acontecer por conta dessas intoxicações. A gente pode ter intoxicações leves e intoxicações mais pesadas. Vai depender muito de fatores que nós vamos ver nessa aula e especialmente do óleo essencial utilizado. Né? Mas, além do óleo essencial, existem diversas outras questões que devemos analisar. Para começar, a gente tem que entender que, apesar de serem substâncias naturais, é isso, os óleos essenciais, eles são química, né? Química de planta, então, qualquer substância nesse mundo, mesmo a água, se a gente toma na quantidade errada, nós podemos passar mal. Então, qualquer substância exógena, qualquer substância que venha de fora do nosso corpo, ela pode se tornar uma substância tóxica para o nosso corpo, ok? Então, é preciso que nós tenhamos isso em mente, né? Mas também é importante que a gente não tenha medo de utilizar os óleos essenciais, porque se a gente fosse pensar em utilizar a aromaterapia, os óleos essenciais, sem correr nenhum risco, o melhor seria que não utilizássemos, né? Nenhum tipo de benefício poderia ser obtido dos óleos essenciais sem que corramos riscos. E assim é com qualquer tipo de tratamento, com qualquer tipo de terapia, com cirurgia, com tratamento alopático, nós sempre devemos tomar muito cuidado, porque os organismos são diferentes, os contextos são diferentes, o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra, né? Então, tudo isso precisa ser colocado na balança para a gente entender que a gente só consegue obter benefícios dos óleos essenciais uma vez que nós aceitemos os riscos inerentes. E quanto mais nós conhecermos os riscos, os grupos de risco, as situações de risco, mais segura será a nossa atuação, certo? Bom, e o que é então a toxicidade? Bom, ela é justamente um conceito que resulta aí da interação entre o nosso organismo e as substâncias que são exógenas, tá? Que têm origem fora do nosso organismo, substâncias aí xenobióticas, ok? Então, a partir de intoxicações, nós podemos ter diversos tipos de efeitos diferentes, né? Sintomas diferentes que vão ser desencadeados para que a gente possa identificar ali que aconteceu uma toxicidade. Dentre eles, vão ocorrer mudanças bioquímicas, vão ocorrer mudanças fisiológicas, anatômicas, patológicas, comportamentais, que afetam a performance do nosso corpo, a capacidade do nosso corpo de responder a problemas, de responder a desafios, né? Uma intoxicação ela vai afetar o nosso corpo de forma a causar esse incômodo, né? Atrapalhar ele no seu trabalho constante de manter esse equilíbrio interno em relação aos desequilíbrios externos, né? Uma intoxicação, gente, ela pode, quando a gente entra ali num grau onde existe toxicidade no uso de um óleo essencial, ela pode acontecer de forma local ou ela pode acontecer de uma forma sistêmica, né? De forma local, nós vamos ter aí
por exemplo, uma intoxicação num órgão específico ou num ponto específico do corpo, da pele, em que houve uma aplicação, se foi um uso externo, no caso do órgão, não pode ser ali mais facilmente o uso interno, chegando a causar um dano, né? Então, ou seja, existem diferentes formas de acontecer uma intoxicação. O primeiro ponto que a gente analisa é se ela aconteceu localmente ou se ela aconteceu de forma sistêmica. Então, local num ponto específico, sistêmica quando ela se espalha, desencadeia uma série de processos pelo corpo, entra na corrente sanguínea e acaba gerando uma reação ali sistêmica, né? Então, ou seja, quando a gente tem aí disrupção de processos bioquímicos, quando a gente tem aí casos extremos de intoxicação, uma pessoa pode chegar a falecer, né? Então nós podemos chegar à morte de alguém se uma administração errada de óleos essenciais persistir e a gente acabar causando algum dano sério a algum órgão dessa pessoa. Isso pode acontecer com a aromaterapia? Pode, e é essa a importância de uma aula como a aula de toxicidade. É a gente entender quais são as situações em que se torna um risco utilizar óleos essenciais para que a gente tenha melhor controle disso, certo? Então a gente precisa entender melhor o quê? Que existem órgãos no nosso corpo que são mais sensíveis aos óleos essenciais. E esses órgãos geralmente são aqueles que estão ali diretamente relacionados com o metabolismo, a absorção e excreção de substâncias. Vão ser os mais afetados pelos óleos essenciais. Então você vai atender uma pessoa, vai oferecer uma massagem, vai utilizar óleos essenciais em alguém que tem algum tipo de questão de adoecimento em algum órgão, fique atenta, fique atento, ok? Quando a gente fala ali de pele, estômago, fígado, intestinos, pulmão, rins, nós estamos falando aí de órgãos muito sensíveis à exposição a determinados componentes xenobióticos, a substâncias exógenas, e os óleos essenciais estão aí também, certo? Então, especialmente o fígado, que está sempre metabolizando, né? Os rins também, intestinos no caso de uma ingestão especialmente, estômago, né? Precisamos tomar muito cuidado porque os óleos essenciais, mesmo se você pega um óleo essencial que é bastante tóxico, como o Wintergreen, se inalado, você pode ter um problema estomacal vindo da inalação constante. Você pode ter um problema como uma neurotoxicidade, dores de cabeça, enxaquecas que virão ali a partir da mera inalação daquele óleo essencial. Então, não necessita apenas que a pessoa coloque para dentro do organismo através da ingestão para que a gente tenha um problema sistêmico, né? Para que a gente afete algum órgão sensível, né? Algum órgão de metabolismo, de absorção ou de excreção, certo? Então, isso é um primeiro ponto muito importante de a gente entender. Então vamos lá, a gente pode ter um processo de intoxicação local ou pode ter um processo de intoxicação sistêmico e os órgãos mais sensíveis serão aqueles envolvidos em metabolismo, absorção e excreção. Tem uma pessoa que é paciente renal e ela quer fazer uso dos óleos essenciais, então você tem que, no anamnese, é por isso que a gente faz a anamnese, você tem que saber que tipo de questão essa pessoa tem, porque se os rins dela trabalham de forma diferente do padrão, então a gente vai ter que tomar cuidado com vários óleos essenciais, porque vários deles podem forçar o trabalho dos rins, ok? Podem ser tóxicos, nefrotóxicos. Então ali isoeugenol, pulegona, são algumas moléculas que podem ser problemáticas, mas existem vários óleos essenciais que são altamente diuréticos, cipreste, os cítricos. Então é importante que a gente tenha conhecimento dessa relação, dessas substâncias que mesmo sendo inalado, a gente pode ali afetar a capacidade de trabalho do rim da pessoa, né? Ainda que ela inale um cipreste, inale um óleo cítrico, essa capacidade você pode acabar trabalhando, mexendo com ela, tá? Então, por conta disso, a gente precisa de tomar muito mais cuidado. Se você percebe no anamnese, se você já sabe que a pessoa é paciente renal, você vai evitar o uso de óleos essenciais, especialmente os poderosamente diuréticos, muito ricos em monoterpenos, né? Então nós vamos trabalhar com sesquiterpenos, vamos trabalhar com outros óleos, vamos ter mais cuidado nesse tratamento para evitar qualquer tipo de sobrecarga
para o rim da pessoa, certo? A mesma coisa, a pessoa tirou a vesícula biliar, a pessoa retirou uma parte dos intestinos, né? Isso pode acontecer. Então, ou seja, é preciso entender do estado de saúde do organismo da pessoa, justamente por conta dessa interação que as moléculas dos óleos essenciais vão ter com diferentes tecidos, com diferentes sistemas, com diferentes órgãos do nosso corpo, certo? Quando uma toxicidade se manifesta no órgão específico, ela vai receber um nome relativo a esse órgão. Então a gente fala em neurotoxicidade, está agindo ali no sistema nervoso, né, no nosso cérebro, pode causar uma enxaqueca na pessoa. Quando a gente fala ali em nefrotoxicidade, nos rins, hepatotoxicidade, no fígado, né? Então a gente sempre vai ter essa associação quando for local, certo? Então, quando você lê numa tabela sobre hepatotoxicidade, nefrotoxicidade de algum óleo essencial, quando você pegar um artigo que fala sobre isso, ali você já vai ter uma indicação do perigo inerente que existe ao uso no uso daquela substância por alguém que tem ali qualquer tipo de comprometimento das suas funções fisiológicas, certo? Já a toxicidade sistêmica, como é que ela vai acontecer exatamente? Pode ser na forma de um câncer, né, um carcinoma, pode ser na forma aí de mudanças no peso corporal, desequilíbrios relacionados à imunidade, diferentes formas de a gente ter ali uma atuação global, sistêmica no nosso organismo, uma cadeia, né, uma cascata de reações quando insistimos ali no mau uso de um determinado óleo essencial. Tá? Lembrando que não necessariamente a gente vai ter uma cascata de problemas, tá? Então, por exemplo, existem casos de pessoas que fizeram ingestão, né? Eu mencionei isso ao longo do curso já, mas é interessante a gente sempre trazer o caso de uma moça, a gente tem isso no livro do Robert Tisserand e do Rodney Young, o Essential Oil Safety, e essa moça ela estava fazendo a ingestão, que foi indicada por um naturopata, de óleo essencial de tuia maçã. E ela fez ela fez 10 usos, né, durante 5 dias. 2 vezes por dia ela estava tomando 1 ml de tuia maçã. Na 10ª dose, ou seja, no final do 5º dia, ela teve uma convulsão, caiu e fraturou seu crânio. Né? Então, ou seja, veio do nada um efeito assim, agudo, uma intoxicação aguda depois de tantos dias utilizando. Né? Então, ou seja, algumas vezes pode ser que a gente sinta pequenos desconfortos que vão aumentando, ou pode ser que a gente tenha um problema assim agudo, certo? Então, é muito importante que a gente entenda a atuação de cada molécula, de cada óleo essencial, sua relação com determinados órgãos, ok? Fatores ainda mais como idade, sexo, perfil genético da pessoa, estado nutricional, saúde, tudo isso vai interferir na toxicidade de um óleo essencial. Tá? Então, tudo que se relaciona com a capacidade metabólica do organismo, com a capacidade de absorção, de eliminação de substâncias, né? Ou quando a gente tem interações medicamentosas, tudo isso vão ser fatores que podem levar também a uma intoxicação. Certo? Então vamos lá, idade, você pega aí um bebê, eu posso usar óleo essencial em um bebê prematuro? Mas claro que nunca vou poder fazer isso, jamais você poderá fazer isso. Um bebê prematuro não está completamente desenvolvido. Gente, bebê não pode nem beber água, não pode nem comer determinados tipos de alimento, né? Não pode comer nada, é leite materno. Certo? Então, o bebê prematuro, ele é uma estrutura muito sensível ainda e você não expõe essa estrutura sensível a moléculas de óleos essenciais, moléculas com essa carga, né? Essa quantidade tão grande. A gente não vê, lembrem-se, mas é uma manta de partículas que se estende, é muita molécula, é uma invasão de moléculas. Então, para um ser que está chegando no mundo agora, é muito cru ainda, não teve muitas experiências, para você, às vezes, que já viveu, já cheirou fumaça, poeira, para você estar tranquilo, tirar uma lavanda é ótimo. Para um bebê prematuro, não é bem assim. Então, muito cuidado, né? No ambiente não é um problema que esteja ali de uma forma sutil. Agora, você não chega com um vidrinho, igual a gente vê em alguns vídeos na internet, gente chegando com um vidrinho no nariz do bebê para poder acalmar, para a criança parar de chorar. Gente, a criança parar de chorar, você pega ali, abraça, bota musiquinha, né? Insiste ali numa dancinha, faz uns pulinhos. Eu que sou o pai de 2 pequenininhas aqui, eu sei como é que é isso. Agora, usar óleo essencial para ficar acalmando criança, isso é desnecessário, tá? E
pode ser prejudicial, especialmente quando a gente fala de bebê prematuro, tá? Então, muito cuidado com isso. A idade interfere na absorção, interfere no metabolismo. Um bebê prematuro não tem enzimas ainda, não tem certas estruturas necessárias para metabolizar óleos essenciais. Gente, lembre-se, não metaboliza nem alimentos. Certo? É só leite materno, não metaboliza nem alimentos, quanto mais óleos essenciais. Então, cuidado, né? Óleos essenciais puros. Cuidado com isso, certo? Bom, além de bebês, a gente pode falar aí também das crianças, né? Muito cuidado, crianças pequenas, 2, 3 anos. A gente precisa ter em mente que ainda são estruturas muito sensíveis. Então você não pega um óleo de eucalipto glóbulos, bota numa bacia com água quente, cobre a cabeça de uma criança de 3 anos com a toalha e manda ela ficar ali naquele vapor inalando, acreditando que está ajudando ela. Você pode danificar a estrutura olfativa dessa criança ou mesmo causar uma lesão no cérebro dela, dependendo do óleo essencial que você utilizar. Tá? Então, sou rico em cânfora, né, por exemplo, a gente tem casos de pessoas que fazem a ingestão da cânfora e acabam tendo ali uma lesão no cérebro, né? Então, ou seja, são questões muito graves que a gente precisa observar. É claro que a ingestão é um processo diferente da inalação, mas uma criança pequena, ela tem uma estrutura muito sensível que receberá com muito mais intensidade do que você aquele óleo essencial naquela bacia. Então não se baseie na sua experiência com óleo essencial, nunca, para poder fazer qualquer tipo de tratamento, certo? Outra questão que a gente tem que avaliar também aí seria a questão da curiosidade da criança, né? Isso já é um alerta que eu posso deixar aqui como um extra, né, no meio desse conteúdo, um parêntese, que é o fato de que as crianças associam óleos essenciais a comidas, a balinhas, a chicletes. E, por exemplo, o wintergreen, existem casos no mundo de crianças que tomam o óleo essencial de wintergreen porque o pai, a mãe ou o adulto descuidou e deixou ali por perto, a criança conseguiu abrir e tomou, e morreu. Né? O wintergreen ele é altamente tóxico, 10 gotas vão equivaler a aproximadamente 22 comprimidos de aspirina, dose adulta, né? Então pode matar um adulto de 70 quilos facilmente, tá? Essa quantidade de wintergreen. Então imagina a criança tomando no vidrinho, né? E isso acontece porque existem balinhas, gente. Você pega uma balinha dessa da caixinha de metal, Altoids, né? Você pega em Mentos, você vai ter balinhas que vão utilizar salicilato de metila na composição delas. Vão ter o aroma do salicilato de metila, que é a molécula majoritária do wintergreen. Né? Então, pasta de dente com salicilato de metila. Enfim, a gente vai ter produtos que chamam a atenção das crianças no mercado em geral, na indústria em geral, e isso é um perigo, porque aí se você descuida um pouquinho, a criança pega aquilo ali, associa e ingere, e aí acontece uma intoxicação. Né? Então, levar em consideração também a curiosidade, tá? Você evitar a toxicidade já começa quando você já guarda bem os óleos essenciais, tá? Longe de animais, longe de crianças, longe de idosos, tá bom? Então vamos lá. E falando em idosos, né, então dentro desse fator idade, a gente ainda tem as pessoas idosas. Então o corpo, com o tempo, ele vai deixando de responder a determinados estímulos da mesma forma que respondia quando no seu auge. Né? Alguns órgãos podem começar a não responder tão bem. Então a gente vai tendo ali pessoas, né, as pessoas idosas, que também vão apresentar certas sensibilidades específicas. Ao passo que um óleo rico em cetona pode até ser interessante para o trabalho mental de um idoso, como a gente viu em algumas aulas, é importante que a gente tome cuidado de não utilizar, por exemplo, um óleo que possa causar uma hipertensão. Então, para dar um exemplo mais prático, né, um óleo de cânfora branca. A canforeira, quando a gente pega ali o óleo dela rico da quimiotipia cânfora, né, que é a cânfora branca, esse óleo essencial ele é excelente para poder melhorar a cognição. Então, ele trabalha com o sistema GABAérgico, ele consegue dar para a gente foco, atenção, né, e consegue melhorar a memória. Porém, para poder fazer esse trabalho na cognição, esse óleo, a gente precisa de mais fluxo cerebral. Então, esse óleo acaba dando um trabalho a mais para o sistema cardíaco, para o nosso coração. Acaba exigindo mais do coração. Então, uma pessoa hipertensa, um idoso hipertenso, né? Sendo idoso ou não, a pessoa hipertensa tem que tomar cuidado. Mas no caso de idosos, né, cuidado redobrado, cuidado especial, porque o organismo está cada vez ali numa situação mais frágil, né? Quanto mais avançada é a idade da pessoa. Então, nós precisamos levar isso em consideração. A pele do idoso pode estar ali, se for uma pessoa que tem diabetes, se for uma pessoa que tem ali algum tipo de doença que sensibiliza, torna essa pele ainda mais fina, que sensibiliza, ou seja, torna essa absorção ainda maior.
Quando a gente tem uma pessoa com sobrepeso, né, com uma camada lipídica mais grossa, a absorção do óleo essencial é mais lenta e você pode ter toxicidade porque fica muito tempo ali no organismo daquela pessoa, aquele óleo essencial até ser metabolizado. Já no caso de uma pessoa magrinha ou que tem uma pele muito fina, como o caso de uma pessoa idosa, você vai ter uma absorção muito rápida, então uma quantidade aguda de óleo essencial vai para a corrente sanguínea. Então vejam, diferentes biotipos, né, vão trazer para a gente situações em que devemos ter diferentes cuidados, tá? Então, fator idade. Nós temos aí muito cuidado com a questão da idade. Vai interferir sim, vai transformar sim, tá, o nosso resultado. Então nós temos que pensar a nossa fórmula, a nossa estratégia terapêutica com base no organismo com o qual nós estamos trabalhando, e a idade é um desses fatores que vão fazer toda a diferença, tá? Sexo da pessoa. Por que sexo está nessa lista, né? Por que sexo faria alguma diferença quando a gente fala aí no trabalho com aromaterapia? Bom, isso se deve porque, em geral, até por uma questão cultural, as mulheres estão mais expostas a moléculas químicas, a produtos industrializados do que os homens. Então, por exemplo, maquiagens, produtos para o cabelo, produtos de beleza, né? É muito comum que as mulheres façam uso muito mais intenso de produtos assim do que os homens. Inclusive também, infelizmente, ainda é realidade, produtos de limpeza. Então as mulheres estão ali na pele delas, no organismo delas, na corrente sanguínea, com uma concentração maior de moléculas que podem reagir com as moléculas dos óleos essenciais. E acontece, tá? Então, a depender do tipo de produto que é utilizado, depender do tipo de molécula que tem ali, você pode ter uma reação e isso pode causar irritação, pode causar uma absorção maior de uma molécula que você não queria, ou impedir uma absorção, um metabolismo importante, atrapalhar no metabolismo. Ou seja, é preciso levar em consideração também o sexo, tá? O uso, obviamente, que a mulher, no caso, vai fazer desses produtos, ou um homem, para poder a gente entender qual é o nível de perigo que existe quando a gente fala em reações alérgicas, em reações químicas que podem acontecer entre moléculas ali no organismo daquela pessoa, ok? Que mais? Além de idade, sexo, a gente pode falar de perfil genético, né? Então eu mencionei aqui a questão da pessoa que tem sobrepeso, a questão da pessoa que está num estado de anemia, né? De fragilidade, de menos camada lipídica, menos gordura, né? Então, ou seja, todos esses biotipos vão sofrer também com diferentes tipos de toxicidade, como mencionado. Mas outros fatores genéticos, então, vão poder também influenciar nesse perigo, né, de uma toxicidade. Quando a gente pensa, por exemplo, no mentol, existe uma enzima no nosso corpo que metaboliza o mentol. Mentol é aquela molécula majoritária da hortelã-pimenta que nos oferece aquela sensação de resfriamento, né? Ela ocupa receptores de dor e receptores do frio, que vão causar uma sensação ali gelificante, substituindo uma sensação de dor local, né? Pois é, tem gente que acredita que é tranquilo você tomar o óleo essencial de hortelã-pimenta, porque a gente toma chá de hortelã. Né? Então se eu tomo chá de hortelã, eu posso tomar o óleo essencial de hortelã-pimenta. Esse é um raciocínio equivocado. Existem organismos, isso é mais comum do que você imagina provavelmente, que não tem a enzima que metaboliza o mentol. Então, você vai ter aí uma grande concentração da população mundial, uma grande parcela, que não metabolizando o mentol, se entrar em contato com óleo puro de hortelã-pimenta, pode passar muito mal, pode parar no hospital. Tá? É caso grave de intoxicação. Então, a depender de uma enzima que a pessoa não tenha, perceba, você pode ter também um risco. Ai, Ronan, mas como é que eu vou saber se a pessoa tem ou não tem enzima? Você não vai saber e é por isso que você não vai sair por aí indicando para a pessoa tomar hortelã-pimenta. Né? A gente não faz isso na aromaterapia, a gente toma cuidado com esse negócio da ingestão. Não é para demonizar a ingestão, ela, quando necessária, ela pode acontecer, né? Ela pode ser o melhor recurso em determinadas situações, mas vão ser raríssimas. E a gente precisa aprender quais são para não cometer a besteira de sobrecarregar o organismo de uma pessoa, certo? Então, perfil genético, estado nutricional, o estado de saúde, né? E as interações medicamentosas. Todos esses fatores que eu coloquei aqui, você vai precisar ter na sua mente sempre que pensar em usar um óleo essencial. Por segurança, você vai ter que pensar em tudo isso. A pessoa acabou de sair de uma cirurgia, então ela não pode ter ali risco de sangramento, né? Então o que eu não vou dar? Eu não vou dar para ela um óleo essencial anticoagulante.
certo? Então, o intergreen, bétula doce, entre outros óleos essenciais que são anticoagulantes, né, cítricos, a gente vai precisar tomar cuidado na administração deles, para que essa pessoa não tenha um tipo de hemorragia, certo? Veja bem o nível de detalhamento. Pois é, a gente precisa estar atento a tudo isso se a gente quer trabalhar de forma segura. Agora, como é que eu faço para evitar quando eu não tiver conhecimento ainda bastante para discernir tudo isso, né, enquanto eu estou estudando? Vai sempre pela regra de que menos vale mais. Menos vale mais. Sempre faça o perfil da pessoa que você vai atender, né? Entender direitinho o organismo dela, a anamnese, qual é o histórico, já tomou remédio, qual é o histórico da família de doenças, etc. Você tem que conhecer essa pessoa bem para que você possa ter a melhor estratégia de ação, né? Bom, que mais? Então, bebês, pessoas que tomam medicamentos prescritos, né? Veja bem, tarja preta, né? Prescrições médicas, grávidas, pessoas idosas, pessoas com doenças crônicas, né? São grupos de risco e que merecem maior atenção, ok? Então, muito cuidado, tá bom? Com pessoas que podem ter doenças autoimunes, por exemplo, você der um óleo essencial que melhora ali a resposta imunológica, você pode acabar colocando essa pessoa numa situação mais delicada de saúde, né? Então é preciso tomar cuidado para você não interferir no organismo da pessoa de forma a prejudicá-la ao invés de ajudá-la, achando que está ajudando, certo? Então, ou seja, eu sempre vou bater nessa tecla, gente, porque é um erro muito comum e é uma coisa que, infelizmente, a gente vê mesmo nas nossas turmas, depois de algumas aulas, né, depois de algumas disciplinas, pessoas ainda confusas e ainda botando a saúde de pessoas queridas em risco por conta do mau uso, por conta de não ter ainda se desenvolvido bastante antes de utilizar um óleo essencial, porque segue apenas uma tabela, porque viu num blog e acha que aquilo ali é prático, né, que dá para ela uma resposta fácil, mas que muitas vezes acaba sendo aí um verdadeiro problema e muita gente vai parar no hospital por causa disso. Tá? Teve o caso de uma aluna aqui no Brasil de um curso de cosmetologia natural famoso aqui no Brasil, inclusive, bem famoso, talvez o mais famoso, e uma aluna do professor desse curso recebeu uma indicação para poder tomar hortelã-pimenta, ela não tinha essa enzima, teve problema com o mentol, foi parar no hospital, ficou meses, né, fazendo um tratamento, tendo de se fazer limpezas, né, intestinal, ou seja, uma série de problemas na vida dela que podiam ter sido evitados se esse professor tivesse tido cuidado de não indicar para ela a ingestão de hortelã-pimenta. Vejam como parece uma coisa boba. 1000 pessoas vão tomar e você vai falar, ah, mas eu indiquei para 1000 e ninguém passou mal. Mas aí vai ter uma que vai tomar e vai passar meses no hospital. E é você que vai ser responsável por isso, certo? Então a aula de toxicidade, lembre-se, ela não é para... ela é para assustar um pouquinho, mas você não precisa ficar com medo, né? Imagine quantas pessoas, um doutor aí, como que a gente também gosta de falar, sempre traz aí no nosso curso, o Dr. Jean-Pierre Wieland, né, médico de guerra, fundador do Médico Descalço, Médico Sem Fronteiras, professor da primeira cátedra de Medicina Natural da Sorbonne, lá na França. Então a gente tem aí uma figura exemplar, respeitada, qualificadíssima, né, um médico qualificado que usou óleos essenciais, inclusive em campo de batalha, tratando soldados, escreveu vários livros sobre isso. Então, ou seja, uma pessoa que fez ali um estudo extensivo, porém, ele mesmo relata nos livros dele que quando começou, ele tinha poucas referências, era o livro do Gatté Fossé e um ou outro estudo. Ele foi testando em campo de batalhas com base na intuição, com base no que ele lia, com base no que ele sabia. Ele foi testando, então pense em quantas pessoas ele teria deixado de ajudar, pessoas reais, em caso de amputação, caso de infecção, tiro, bala, teve, né, perdeu braço, perna, corte, recuperações psicológicas. Pensa em quantas pessoas ele teria deixado de ajudar se tivesse medo. Então não é para o medo nos guiar, né? O medo é muito importante, mas as nossas decisões elas precisam levar em consideração a lucidez que a gente obtém quando a gente estuda, quando a gente observa, quando a gente amplia o nosso olhar para que a gente possa abarcar essas questões. Muito importante que a gente tenha em mente que é inevitável o contato com substâncias tóxicas, tá? Em geral, o nosso organismo ele consegue processar as substâncias com as quais ele entra em contato, mas nossa pele, olhos, ouvido, né, nariz, a gente está sempre exposto a diferentes substâncias, diferentes organismos patógenos, né, que podem ser um problema, que podem gerar ali qualquer tipo de reação no nosso organismo, certo? No caso dos óleos essenciais, a dose, a forma como a gente vai utilizar, precisam
apresentar benefícios que sejam maiores, né, que suplantem ali os efeitos adversos daquele óleo essencial, correto? Então, por isso, máximo cuidado na questão da dosagem, né? Um xenobiótico ele pode ser ali inerentemente tóxico, né? No caso, um óleo essencial, ele pode ser inerentemente tóxico, ou ele pode se tornar tóxico após o metabolismo. Então, existe isso de certas moléculas se tornarem mais tóxicas no nosso organismo. Nosso organismo vai ali processar elas e acaba que nesse processamento quebra uma enzima, o enzima vai ali, quebra um átomo, coloca outro e pode acabar fazendo aquela molécula se tornar tóxica para o fígado, tóxica para o intestino, durante o metabolismo dela. Ok? Então é preciso que a gente entenda com cuidado cada óleo essencial que pretendemos utilizar. Você nunca se guia por conta da tabela, você nunca se guia por conta do cheiro, você precisa estudar as moléculas e o potencial daquele óleo se você vai fazer uso terapêutico dele, tá bom? Que mais? Que tipo de reação uma pessoa vai poder apresentar, né? Eu falei que a gente pode ter essas reações aí, estão sempre expostas. Que tipo de reação a gente vai ter em geral? Fotossensibilidade, certo? Então, óleos essenciais extraídos das cascas dos frutos cítricos, ou raiz de angélica, ou outros óleos que possam ter furancumarinas, cumarinas, lactonas, né, que sejam sensíveis a certos espectros de luz. Absorvem um espectro maior de radiação solar e, com isso, acaba se tornando tóxico para o nosso organismo, tóxico para as nossas células. Fotossensibilidade é isso, então cuidado com fotossensibilidade. Óleo essencial de bergamota, por exemplo, maravilhoso para tratar questões da pele, inclusive manchas. Aí você pensa, vou fazer um creme com óleo essencial de bergamota para tratar a mancha da pele. Ótima ideia, vou usar durante o dia. Péssima ideia, vai dar mancha na pele, entre outros problemas que podem acontecer até queimaduras, tá? Dependendo da proporção do óleo essencial que você está utilizando ali na fórmula, certo? Que mais que a gente pode ter além de fotossensibilidade? Dermatite de contato, gente. Um dos problemas mais comuns aí no mundo quando a gente fala, especialmente de substâncias aromáticas em geral, industrializadas ou naturais, são as dermatites de contato, tá? Então, muito cuidado com as exposições desnecessárias, tá? De você elaborar uma fórmula para a pessoa, um blend em que ela vai passar direto na pele dela sem ter feito um teste. É sempre interessante fazer um teste aqui no nosso braço de sensibilidade, passar ali a mistura que será aplicada, né, ou o óleo essencial que será aplicado, deixar agir ali nessa região que é bastante sensível já por alguns minutos para saber se não tem nenhum tipo de reação. 10 a 15 minutos são suficientes para você saber se não tem reação. Depois disso, é que você faz uma aplicação mesmo, de fato, né, ali de um óleo para massagem, de uma pomada terapêutica, né, de um blend que você preparou. É preciso conhecer o limite do organismo da pessoa, é preciso saber se ela tem algum tipo de sensibilidade. E as pessoas elas têm sensibilidade a diferentes moléculas. Então a gente vai encontrar estudos que vão falar dos óleos essenciais como canela, né, cravo, tomilho, e dizem, esses são dermoagressivos, anis estrelado, cuidado com eles. Mas existem pessoas que podem ter ali uma reação alérgica com uma lavanda. Uma lavanda que está um pouco mais... vamos supor, você comprou um vidrinho de 30 ml de lavanda e já usou metade dele. Aquele conteúdo vazio ali dentro é ar, é oxigênio, está reagindo com as moléculas, está oxidando as moléculas dessa lavanda. Uma lavanda oxidada, qualquer óleo essencial rico em monoterpenos oxidado, é um potencial alergênico, um potencial irritante da pele. Então a pessoa poderia ter uma dermatite de contato com óleo essencial de lavanda também. Não é porque é lavanda que não dá dermatite de contato. Tá? Então depende, as pessoas têm sensibilidades diferentes. A dermatite de contato pode acontecer por uma diversidade de fatores. Não convém a gente entrar nos detalhes disso, mas estado emocional, alimentação da pessoa, né, questões hormonais, questões genéticas, tudo isso vai poder trazer ali a possibilidade de uma dermatite de contato. Então, cuidado, a gente pode tratar a dermatite de contato com óleos essenciais? Sim, pode, existem casos em que a gente vai conseguir utilizar uma camomila alemã, em que a gente vai conseguir utilizar ali um óleo essencial como um patchouli, né? Algum rico em sesquiterpenos que seja interessante para um determinado tratamento, um vetiver, né? Que a gente com certeza vai poder ter um excelente resultado com ele. Agora, veja bem, eu mencionei aqui 3 óleos essenciais ricos em sesquiterpenos, né? Existem outros que a gente poderia mencionar também ricos em sesquiterpenos, mas não ricos em monoterpenos. A gente tem que ter mais cuidado com esses,
certo? Então, a pessoa está coçando e eu li na internet que a hortelã-pimenta é boa contra coceira, então eu faço uma pomada anti-coceira para uma pessoa e dou de presente para ela, ela passa ali. Só que era uma dermatite de contato, você passou ali hortelã-pimenta, essa pessoa especificamente não tinha um receptor, uma enzima ou algo assim diferente no organismo dela, ou pela alimentação, pela quantidade de maquiagem que usa, por qualquer outra questão, um medicamento que ela toma que aumentou a absorção da hortelã-pimenta, né? Então, ou seja, tudo isso pode levar ela a ter uma reação alérgica com a hortelã. Você queria tratar uma coceira, você pode piorar a coceira da pessoa, porque leu que a hortelã era boa, mas a hortelã é rica em monoterpenos, cetona, não é um óleo indicado para a gente chegar de primeira com ele, né, numa situação. Depende. Há situações em que vai ser benéfico, há situações em que vai ser terrivelmente maléfico. Como é que a gente vai saber? Entendendo qual é a situação benéfica, aquela em que o corpo não está dentro desses enquadramentos que a gente está colocando aqui como grupo de risco, aquela em que o óleo essencial não está sendo utilizado de uma forma errada, certo? Então, quando a gente utiliza da forma correta, como está sendo colocado, quando a gente toma os cuidados que eu estou trazendo, fica tudo bem, certo? Então, além de dermatite de contato, fotossensibilidade, que mais? A gente vai ter também reações orais adversas, né? Estomatite, inflamação na membrana mucosa oral. Então, ou seja, a pessoa que faz uso de ingestão de óleo essencial, muitas pessoas inclusive vão fazer isso com água, né? Tem que tomar muito cuidado porque, como a gente sabe, o óleo essencial é hidrofóbico, ele não se mistura bem com a água. Então, a gente tem aglomerados de moléculas do óleo essencial que, quando serão tomados, podem aderir, né, a alguma parte da mucosa oral, ou chegar até o estômago e acabar sendo ali, ocasionando uma sobrecarga naquele local, né, na sua absorção, no seu metabolismo, causando ali uma lesão, causando ali algum tipo de incômodo, tá? Aumentando ali uma gastrite, machucando a pele da pessoa por dentro, gerando úlceras gástricas, tá? Inclusive por outras razões, como interferência no ciclo da COX, né? Então da ciclooxigenase, que é uma enzima aí responsável por gerar citocinas pró-inflamatórias no nosso organismo, que também geram essa parede de muco que protege o nosso estômago, né? Então, quando a gente toma um óleo essencial que é um anti-inflamatório muito potente, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque pode ser que reduza essa mucosidade, causando lesões no estômago. Então, tomar na água um óleo que faz isso é um problema duplo, percebe? Então, ou seja, duplo é uma forma de ilustrar, né? É um problema muito maior, né? Então, ou seja, nós devemos tomar muito cuidado com ingestão de óleo essencial. Você nunca indica para ninguém. Gente, são pouquíssimos os casos em que uma ingestão vai ser interessante. Ela vai acontecendo por meio de cápsulas, tá? Cápsulas. Ah, mas eu não tenho como comprar cápsula para poder a pessoa fazer ingestão. Então, como é que eu faço? Olha, você vai poder diluir isso em óleo vegetal, né, num caso aí em que você não tem acesso ao medicamento, a um hospital, e a sua solução, se você precisa apostar na medicina natural e precisa fazer isso de forma consciente, responsável, então você vai misturar no mel ou misturar em qualquer tipo de base graxa, né, manteiga, leite, óleo, você vai conseguir ter ali uma boa dispersão daquelas moléculas, muito maior do que seria na água. Tá bom? Então aí você consegue ter um controle melhor para que não haja esse aglomerado em alguma parte ali da mucosidade oral ou estomacal da pessoa, certo? Que mais que a gente tem que tomar cuidado? Outros tipos de reações, então pode acontecer coceiras, sensação de queimação, né? É muito comum isso acontecer. Teve um caso de uma amiga que estava querendo parar de fumar, ficou sabendo que o óleo de bétula doce era interessante para encher o pulmão, dar uma sensação de alívio, colocou no colar aromático, foi dormir, esqueceu desse colar aromático e acordou toda queimada, né? Na pele dela. O wintergreen, bétula doce, são óleos essenciais que são dermoagressivos. Salicilato de metila pode ser dermoagressivo, né? Bergamota, a pessoa coloca num colar aromático de manhãzinha bergamota e vai fazer uma corridinha para poder aquecer o corpo, e só que um pedacinho do algodão fica do lado de fora. Isso vai irritar, pode queimar também a pele da pessoa, inclusive ao longo de dias pode piorar gerando bolhas, né? Já tive o caso de uma amiga minha também que me relatou isso. Então, ou seja, esses efeitos adversos
vão acontecer sempre que a pessoa fizer um uso indevido. Veja bem, colocar bergamota no colar aromático para fazer uma corrida não é uma boa ideia. Colocar o wintergreen e bétula doce no colar aromático e ir dormir não é uma boa ideia. Certo? Essas pessoas assumiram riscos, certo? Que a gente não pode na figura de aromaterapeutas, ok? Nós que estamos aqui para nos tornarmos especialistas nessas substâncias, em como podemos utilizá-las terapeuticamente, vamos ter de levar tudo isso em consideração para evitar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de incômodo para a pessoa que estamos atendendo ou que queremos ajudar, tudo bem? Lembrando que alguns constituintes dos óleos essenciais possuem a capacidade de melhorar a absorção de outros constituintes, né? Então eu poderia dar o exemplo aqui do terpinem 4-ol, é uma molécula que a gente encontra bastante presente, por exemplo, no óleo essencial de melaleuca, e que é uma molécula que aumenta a permeabilidade, por exemplo, de água e de álcool no nosso organismo, né? Então você tem o álcool, vai aplicar ali na pessoa, ou alguma fórmula sua leva álcool, né, leva água, você aumenta a permeabilidade, aumenta a absorção quando existe terpinem 4-ol, quando existe melaleuca, por exemplo, nessa sua fórmula. O fato de ela estar ali já está aumentando essa absorção. Então, isso é uma coisa positiva quando você quer que a absorção seja maior, ou é negativa quando essa absorção não pode ser tão rápida. Então, lembre-se, uma pele fina, sensível, menos camada gordurosa, então a gente precisa de absorção mais lenta, cuidadosa, né? Então, a gente precisa de uma diluição maior. Precisa tomar cuidado com isso, certo? A permeabilidade pode aumentar com certas moléculas, né? Delimoneno, por exemplo, bastante presente aí na laranja doce, laranja amarga, mais de 90%, né, do óleo de laranja pode ser delimoneno. E o delimoneno vai estar, na verdade, em tudo que é óleo essencial cítrico, né? O característico aroma cítrico, né, que a gente conhece. Ele aumenta a permeação do eugenol. O eugenol é um componente que a gente vai ter ele majoritário no cravo-botão, por exemplo, certo? Ou em certas variedades de plantas como o manjericão exótico. O eugenol é uma molécula, um fenol, que é bastante potente, então pode ser interessante aumentar a permeabilidade dessa molécula, dependendo da situação, certo? Mas há situações em que isso vai ser um problema. Então a gente precisa saber que quando a gente usa laranja doce junto com o cravo, você aumenta a absorção do óleo essencial de cravo. Tá bom? Vai ser aumentada, você vai potencializar a ação dele, a chegada na corrente sanguínea. Tá? Isso pode ser positivo ou pode ser negativo, sempre muito cuidado com isso. Então, pega, por exemplo, a planta dos pés, né? A sola do pé. Sola na sola do pé, onde a gente tem baixa dermoagressividade, a gente não sente dermoagressividade com óleo essencial lá. Lá você pode usar um cravo, botão puro, dependendo da situação, dependendo da saúde da pessoa, da pele dela, né? Você pode usar puro ali para poder subir a temperatura, como termogênico para subir a temperatura, para entrar na corrente sanguínea e tratar ali alguma queixa que esteja relacionada ali, por exemplo, a um desconforto respiratório, né? Uma tosse. Então você pode utilizar ali uma fricção nos pés para isso. Se você usar laranja doce junto com cravo-botão, a absorção será maior. Você vai ter um resultado melhor dessa fricção na sola dos pés, entende? Para que esse conhecimento? Então, a gente entende que a toxicidade também pode vir daí. Se você não souber elaborar uma pomada e pensou, mas eu botei uma baixa quantidade de cravo, mas botou laranja doce junto, aquela baixa quantidade foi melhor absorvida e pode gerar uma reação na pele da pessoa também. Então, pode ser também um problema, certo? Então, muita atenção a tudo isso. Como é que eu fico sabendo que delimoneno aumenta a permeação do eugenol? Como é que eu fico sabendo que o terpinem 4-ol aumenta a permeabilidade de álcool e água? Gente, estudando, não tem outro jeito. Aqui no curso a gente está vendo, eu estou trazendo, existem várias informações. Lá no Drive tem um livro do Tesserran, tem um livro de diversos autores que vão falar sobre essas toxicidades, tem artigos científicos, então conteúdo não falta, precisa estudar. A nossa parte aqui é ensinar, mas a sua parte também é garantir que você possa ter uma melhor absorção de todo esse conhecimento, indo atrás de leituras e mais leituras para complementar o que está sendo dito. Essas leituras já estão no Drive da turma e você pode aproveitá-las o quanto quiser até o final do curso. Eu recomendo que faça, que salve o que você puder, que leia o que você puder, para que você possa encorpar, incrementar os seus conhecimentos sobre as moléculas, para que você tenha essas noções que eu estou trazendo aqui bem claras quando for trabalhar com aromaterapia. E anote todas essas dicas que eu estou dando, todas essas relações e interações que eu já estou passando, ok? Bom, o que mais que a gente pode ter? A gente pode ter, por exemplo, a cânfora, é uma molécula que aumenta a absorção de nicotina. Olha que coisa. Né? Estudos mostram isso. Quando você tem cânfora, quando você faz uso de cânfora numa receita, então pode ser um alecrim, mesmo um alecrim quimiotipia cineol, ele pode ter até 20% de cânfora, gente. Entre outros óleos essenciais que vão ter cânfora na composição.
Cuidado com esses óleos. Se você estiver ali tratando, se você for oferecer eles para uma pessoa que está ali fazendo o uso intenso de cigarros ou adesivos de nicotina, né? Você pode melhorar a absorção da nicotina, isso pode ser positivo, ou você pode melhorar essa absorção, isso pode ser negativo, causando ali uma dor de cabeça, um enjoo, né? Uma queda da pressão da pessoa mais rápido, certo? Então, muito cuidado com isso. Cânfora pode aumentar a absorção de nicotina, né? Então, esses são exemplos, né? Exemplos de que alguns constituintes moleculares eles vão interferir na capacidade de absorção do nosso organismo, na entrada, na permeabilidade de outras moléculas, certo? Então, tudo isso precisa também ser levado em consideração. A gente não pode fazer um blend de qualquer jeito, né? Essa aula, ela parece que é feita para a gente ficar com medo de fazer um blend, né? Mas não é. É só para a gente ter noção de que não vai misturar 5, 6, 10 óleos essenciais num blend porque achou cheiroso. Você vai pensar com cuidado nessa construção, porque uma molécula está interferindo na outra. Moléculas menores vão entrar mais facilmente, moléculas maiores vão demorar para ser metabolizadas. Equilibrar isso na minha fórmula é o segredo, né? Então vejam, os óleos que eu mencionei aqui que podem aumentar a absorção são moléculas menores, aqueles óleos que diminuem essa absorção são maiores. Então quando eu preciso utilizar um óleo rico em monoterpenos, com moléculas menores que vão entrar rápido, eu posso balancear isso com a minha fórmula utilizando óleos essenciais ricos em sesquiterpenos, para que eu possa ter aí, né, um balanço, menor quantidade de monoterpenos entrando, maior quantidade de sesquiterpenos agindo um pouco mais demoradamente, certo? Dando ao meu organismo um tempo maior, um espaço maior entre essas moléculas, diminuindo assim as chances de haver uma intoxicação, ok? Bom, óleos essenciais podem reduzir a função de barreira dos lipídios, tá, da nossa pele e tornar eles levemente mais hidrofílicos e vão facilitar assim, sua própria passagem através da nossa pele, através da derme. Okay? Então, alguns óleos essenciais eles podem melhorar a sua própria absorção. A lavanda, o alecrim, tá? Vão fazer isso. Eles melhoram a própria absorção deles. O próprio óleo cria mecanismos, né? Tem ali, acaba criando essa condição no nosso terreno biológico, né? Quando você pinga ele na pele, quando inala. E o próprio óleo já tem essa característica de, entrando em contato com aquele óleo, a permeabilidade, a absorção daquele óleo será maior. Olha que interessante, né? Então, ou seja, tudo isso, novamente, óleos ricos em monoterpenos, precisamos prestar bastante atenção. E lembrando que óleos essenciais, tanto puros quanto diluídos, podem gerar, sim, produzir reações alérgicas, tá? Então, mas eu usei diluído, então não tem problema. Tem problema sim, você tem que tomar cuidado. Existem diluições de canela, gente, mesmo a 0,2% do óleo essencial de canela casca. Estudos mostram que existem pessoas que podem ter reação alérgica ainda aí, dermatite de contato, tá? 0,2%. Tudo bem que geralmente esses estudos são feitos com pessoas já sensíveis a, por exemplo, o aldeído cinâmico, que é a molécula majoritária da canela casca, super alergênica, complicada, né? Ela tem o seu valor terapêutico, é ótimo, termogênico. Nossa, essa molécula é maravilhosa. Porém, certos grupos de risco vão ter que tomar cuidado com ela, né? Então, pessoas que já sejam alérgicas a essa molécula, por exemplo, fazem uso dela na pele, mesmo a 0,2% de concentração, veja o que é isso, tão baixa essa concentração numa fórmula, essa pessoa pode ter uma alergia. Então, para que você precisa saber disso? Para tomar cuidado, sempre cuidado, menos vale mais, certo? Tenha noção de que depende da molécula, depende do óleo essencial e depende do organismo, da saúde, do contexto da pessoa, ok? O que mais que pode interferir aí nessa absorção e acabar produzindo uma reação alérgica, né, de um óleo essencial, seja ele puro ou diluído? Bom, fatores como calor e umidade. Quanto maior calor e maior a umidade, maior a absorção. Entre os poros, maior a absorção da substância. Então, uma sauna, um banho, são situações em que a gente vai ter ali uma absorção maior, com certeza, de óleos essenciais. Além disso, uma circulação capilar maior da pessoa, né? Então, a pessoa que toma um tapinha na determinada região, né? Na acupressura, por exemplo, a gente pode combinar com a aromaterapia, né? Um ponto de acupuntura em que você dê uma pequena torção ali e com essa torção você consegue aumentar ali a circulação capilar e assim você tem uma absorção melhor, maior, né? Daquela substância que você colocar ali de uma pomada que você colocar ali depois, por exemplo, certo? Que mais? Se você pensar, por exemplo, em massagem ou contato com água quente, né, estudos vão mostrar aí que essas situações podem aumentar a absorção através da pele entre 34% e 158%.
tá bom? Então isso a gente vai ter no livro do Tisserand, ele traz bastante respaldo científico para poder trazer essas afirmações, né? Essa informação específica aí dos 158%, eu retirei desse livro e li os estudos que ele traz lá, e de fato, gente, é isso mesmo, então muito cuidado. Se a pessoa está num clima quente e úmido, a absorção vai ser maior, você já tem que levar isso em consideração na hora de elaborar a sua fórmula, seu tratamento. Se o ambiente é frio e seco, a absorção será menor, tá? Então ali você precisa, né, pensar nisso também para poder evitar uma intoxicação, ok? Parece complicado, mas são poucos fatores, tá? Depois você pode rever essa aula, fazer as anotações, né? Pegar o nosso material escrito e você vai ver que são poucos fatores que, observando, a gente consegue trabalhar com mais cuidado no nosso dia a dia, tá? Outra questão é a volatilidade versus a oclusão. Então, quando você faz uma oclusão, quando você tampa uma determinada região do corpo em que você colocou ali um óleo essencial, com uma mistura de óleos essenciais, a absorção será maior. Então, cuidado com isso também, né? Então, a pessoa que recebe uma massagem com óleos essenciais, logo põe uma toalha, põe uma roupa por cima, uma calça jeans, né? Tem gente que pinga melaleuca na calcinha, bota calça jeans e sai para poder pegar o ônibus para trabalhar. Péssimo, vai ter uma reação alérgica, com certeza. Porque, observe, ali na calcinha, né? Isso é polêmica essa questão, mas ali na calcinha, muitas mulheres acreditam que podem fazer isso, pingar um óleo essencial para evitar uma candidíase, alguma coisa assim. Mas, gente, dependendo do material dessa calcinha, ele vai segurar mais ou menos essas moléculas, por mais tempo ou menos tempo. Se segurar por mais tempo, pior para a sua pele. Porque a pele ali embaixo, ela é quente, ela é úmida, né? Então, você vai ter ali uma absorção maior naquela região. E se você veste uma calça jeans ainda por cima e se sai para poder caminhar, para andar por aí, para fazer alguma coisa, carregar peso, né? Então, ou seja, você vai estar ali aumentando a temperatura do seu corpo, aumentando a absorção daquele óleo. Após um banho também, né, um banho, uma sauna, um banho quente de noite, um bom horário para você ter uma excelente absorção de óleo essencial. Mas, novamente, isso pode ser bom ou isso pode ser ruim. Aumentada ainda se houver uma oclusão. Então, cuidado com oclusão também, certo? Tem gente que pinga óleo essencial e bota plástico filme em cima para diz que vai ficar mais potente de absorção. Gente, cuidado. Isso é fácil uma pessoa ter um caso de dermatite, tá? Uma coceira, uma irritação na pele dela por causa disso, ok? Então vamos lá. Para a gente poder fechar esses fatores que nós temos que observar e fazer uma retomada aqui do que nós vimos nessa aula, né? A quantidade de óleo essencial absorvido através da pele. Em uma massagem, por exemplo, que a gente faça, né? Esse é só um exemplo de massagem, mas pense em inalação, pense em diferentes tipos de aplicação, tá bom? Porque tudo é absorção. Mas eu vou dar aqui um exemplo de uma massagem só para exemplo figurativo, tá? Vai variar conforme o quê? Né? Essa quantidade de óleo essencial absorvida através da pele. Vai variar conforme o quê? Gente, vai variar conforme a quantidade total de óleo essencial aplicada, a diluição desse óleo essencial no veículo que você está utilizando, qual é o veículo que você utilizou para fazer essa diluição, qual é a área total de pele na qual o óleo essencial foi aplicado, a saúde e a integridade dessa pele em que o óleo essencial foi aplicado, a idade de quem está recebendo esse óleo essencial, a temperatura e a umidade da pele no momento em que o óleo essencial está sendo aplicado, a extensão em que a pele será coberta após essa massagem, então após o uso dessa pomada, desse creme, dessa manteiga, desse óleo, que seja, né? Tendo óleos essenciais, após o uso, por quanto tempo, qual o tamanho da região que ficará oclusa, fechada ali, né? Uma roupa, um cobertor, seja o que for, né? E quão rapidamente a pele vai ser lavada após o uso desse óleo essencial, após essa massagem. Porque essa água, esse aumento dessa umidade vai aumentar essa absorção. Então, acabou de fazer uma massagem aromaterapêutica que vai tomar um banho, aí você pensa, o banho ele vai tirar as moléculas, né, que estão ali sobrando. Não, esse banho vai aumentar a absorção dessas moléculas que ainda estão ali na sua pele, né, e seu corpo vai absorver elas mais facilmente. Então, cuidado com isso, certo? Uma pessoa que tem pressão baixa vai tomar um banho muito quente e acabou de sair de uma massagem com óleos essenciais que reduzem a pressão sanguínea, pode ter um problema, tá? Então, evitando, certo? Sempre evitando o que pode dar problema, é que a gente evita o problema, bom? E
depois dessa lista, né? Então, a quantidade total de óleo aplicada, a diluição do óleo no veículo, qual o veículo, a área total de pele em que o óleo foi aplicado, a saúde dessa pele, a idade de quem recebe, a temperatura e a umidade do ambiente e da pele que vai receber, a extensão em que a pele recebe óleo essencial e que é coberta após esse uso, quão rapidamente a pele é lavada após esse uso e, por fim, qual é o óleo essencial utilizado. Veja bem, a gente chegou no óleo essencial depois de ver todos esses fatores. Então, esses são alguns dos fatores principais que nós, aromaterapeutas e pessoas apaixonadas por óleos essenciais, precisamos levar em consideração antes de fazer o uso dessas substâncias. Quando a gente faz o uso de doses altas de óleos essenciais, né, isso pode levar a acúmulos, se essas doses forem repetidas. Né? Então, eu mencionei o caso da moça que estava tomando a tuia maçã, né? E ela estava tomando 20 gotas em cada uso dela, e 30 minutos após a 10ª dose, que foi no 5º dia, que eu mencionei no começo da aula, ela teve convulsão, caiu e fraturou seu crânio. Né? Então, isso aconteceu ali, foi reportado em 1981, né? A gente tem a fonte, está no livro de Ferran, como eu mencionei, e é um desses casos em que uma dose alta, repetidas vezes, vai gerar um acúmulo no organismo da pessoa, porque o organismo não vai dar conta de metabolizar tudo tão rápido. Esse acúmulo de moléculas será um problema que pode gerar diversas situações. No caso da tuia maçã, que é um óleo neurotóxico potente, a gente teve aí uma convulsão, certo? Como eu mencionei também na aula, os óleos essenciais podem permanecer por mais tempo em tecidos gordurosos. Né? Então, moléculas como o citral vão poder levar até 72 horas. 72 horas, tá? Para ser completamente eliminada do nosso organismo, ok? Fizeram estudos com ratos e constataram essa diferença que existe em algumas moléculas. O citral é uma das que mais demorou, né? Então, ela é uma molécula que mostra o quê? Uma relação bastante íntima com lipídios, uma molécula bastante lipofílica. E existem moléculas nos óleos essenciais que são mais ou menos lipofílicas. Então, vão ter óleos essenciais que vão vão levar esse tempo de até 70 horas para serem metabolizados, e outras moléculas que vão ser metabolizadas muito mais rapidamente. Ok? Então, se você pensa em usar um citral, então meixeng, né, citronela, por exemplo, capim-limão, né, óleos essenciais que vão ser ricos em aldeídos, ricos no citral, a gente precisa tomar cuidado com essa molécula em organismos, pessoas que estão acima do peso, que têm uma camada de gordura muito alta, porque essa molécula é um irritante da pele, aldeídos são irritantes, e ela vai ficar bastante tempo ali naquela região. Então, a pessoa que passa essa molécula na pele, né, estando dentro desse grupo, a gente precisa ter o cuidado de orientar bem essa pessoa para que seja uma diluição bastante alta, certo? Para que ela faça um uso mais esparçado possível, para que não tenha um grande acúmulo de moléculas ali em pouco tempo e o organismo não dê conta de processar, certo? Bom, é isso. Os óleos essenciais, eles poderão ser tóxicos para diferentes sistemas do nosso corpo se forem utilizados da forma incorreta. Né? Então, pele, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema urinário, digestivo, nervoso, reprodutivo. Os óleos essenciais podem interferir de forma positiva ou negativa em cada um desses sistemas do nosso corpo. Então, precisamos sempre de estudar sobre o potencial tóxico de cada molécula, de cada óleo, antes de fazer o uso. Né? Então, por exemplo, eu mencionei aqui o sistema reprodutivo. O citral, que é uma molécula que eu mencionei agora há pouco, existem alguns estudos que vão mostrar que ela pode ser teratotóxica ou teratogênica. O que pode ser isso? Vai causar má formação em fetos, má formação no embrião. Né? Então, ou seja, muito cuidado ao administrar para gestantes um óleo essencial rico em citral como capim-limão. É preciso ter um acompanhamento da quantidade de capim-limão, de citral que ela está fazendo uso, porque não é que vai dar um problema ali na gestação dela, mas existem pesquisas que mostram a possibilidade. Então, se existe o risco, para que arriscar? Né? Se existe o risco, nós vamos nos prevenir, vamos diminuir as chances de algo assim acontecer. Ok?
Então, eu mencionei ao longo dessa aula diferentes moléculas, diferentes óleos essenciais que podem ser um risco para diferentes grupos de pessoas, para diferentes sistemas, órgãos, mas obviamente essa aula ela é para te dar inspiração para que você estude, para te dar o mínimo de informações para que você possa entender que fatores você deve observar. Eu trago alguns exemplos aqui, mas lembre-se, eu não tenho como te dar todas as informações de todas as moléculas, de todos os óleos essenciais, então pesquise. Né? Estou aqui também para te ajudar, estamos, a Apotecários está aqui para te ajudar a pesquisar da melhor forma possível, para que você possa encontrar informações suficientes para não ficar na dúvida, para não ficar no medo, ok? Ouse, porque ousar é importante, mas ouse com sabedoria, certo? Ouse tendo a consciência de que a diferença entre o veneno e a cura é a dose, é a mistura, e é como a gente usa, certo? Então, tudo isso sendo dito, tudo isso sendo levado em consideração, tudo isso é objeto de estudo da toxicologia, tudo isso é que a gente vai entender quando a gente começa a falar de toxicidade de óleos essenciais como sendo os pontos mais importantes, tá bom? Para o trabalho seguro dentro da aromaterapia. Né? Você percebeu, notou falta de alguma coisa? Quer trazer alguma experiência própria quanto a isso, manda para a gente um e-mail, a gente pode levar os casos mais interessantes para os nossos grupos de discussão, certo, na Apotecários. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e até o nosso próximo episódio.